Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Para você que está escutando mais uma vez essa homilia, essa pregação do dia, do nosso programa querido Tempo de Recomeçar. Hoje nós estamos na dia sexta-feira, né? Dia 10, mais uma sexta da nossa quaresma, né? Dia de recolhimento, dia de pensamento, de jejum, de oração. Que mais uma vez esse evangelho ele possa, através do Espírito Santo, nos iluminar e nos transformar mais uma vez, colocar mais uma pedrinha, né, nesse castelo que nós viemos construindo ao longo da vida. Então, mais uma vez, meu nome é Arthur, eu sou da comunidade Nossa Senhora do Bom Parto, aqui de Vaz Alegre, Santa Teresa, e vamos mais uma vez viver esse momento juntos, escutar aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Nosso evangelho hoje é o evangelho de Mateus, né? Capítulo 21, de 33 até 43, de 45 até 46, né? Então, vamos lá. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Escutem essa parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construir uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo de colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receberem os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram em um, mataram outro e apedrejaram o outro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de novo, de modo violento, esses perversos, e arrendará a vinha a outros agricultores que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram a Escritura. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele estava falando para eles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Essas são para nós palavras da salvação. Meus irmãos, através mais uma vez dessa leitura, dessa palavra que o Senhor nos dá, desse evangelho do nosso dia, é muito claro para nós aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia com o tempo, as situações que nós passamos, né? As coisas que nós vivemos, porque apesar de tudo que os empregados fizeram com todos aqueles que foram enviados pelo dono da vinha, mataram mataram até o seu próprio filho, o filho do dono da vinha. E quando Jesus ele perguntou aos sacerdotes o que deveria ser feito com os empregados que estavam na vinha, os sacerdotes, sem pensar duas vezes, eles deveriam ser mortos assim como fizeram com os outros. Porém, Jesus falou: vocês nunca leram a Escritura. A pedra que foi deixada de lado tornou-se a pedra angular. Ou seja, muitas vezes nas nossas vidas, as nossas atitudes também são dessa forma. Nós apanhamos, nós sofremos, várias coisas nos acontecem, muitas vezes fora do nosso agrado, fora daquilo que nós planejamos ou daquilo que nós queremos. Às vezes pessoas nos atrapalham de forma
a querer ou talvez sem querer? E qual é a nossa primeira reação? Não talvez seja o que nós fazemos, mas o que nós pensamos. Revidar da mesma forma. Pagar o mal com o mal. E nós podemos observar também que quando Jesus falou isso aos fariseus e aos sacerdotes, eles tentaram prender Jesus. Então entende, meu irmão, é o que nós fazemos, porque muitas vezes nós queremos pagar, nós queremos devolver aquilo que nos acontece. E quando o Senhor fala não, ao invés de nós escutarmos e agirmos com obediência, nós tentamos nos afastar dele para fazer aquilo que nós queremos. Não, mas não é possível, nós pensamos. Não é possível que isso seja certo, que eu precise sofrer e que eu tenha que ficar calado, que me abaixar a cabeça e aceitar aquilo que me acontece. Não que fulano faz isso, ou ciclano faz isso, ou beltrano faz isso, e eu também não posso fazer. E o Senhor fala, não devemos agir da mesma forma, não devemos agir com desamor, não devemos devolver aquilo que nos é dado, não devemos devolver um tapa. Ao contrário, ele pede para que nós possamos virar o outro lado do rosto. Eu sei que para a cabeça humana é algo que muitas vezes fica intocável, é impalpável. Como eu vou aceitar tudo? Como eu vou baixar minha cabeça? Mas quando nós passamos a acreditar, a crer, a olhar nos olhos de Jesus e entender que Ele rege tudo e que tudo que nos acontece é porque Ele permitiu. Ah, mas o Senhor enviou o mal? O Senhor não é mal. Não, Ele não é mal. Mas se aconteceu foi porque Ele permitiu. Porque isso precisa gerar em nós alguma mudança. Porque isso precisa gerar em nós, construir em nós algo diferente. Que talvez no amor, que talvez nas coisas boas, né? Nos bons momentos da vida nós não iríamos aprender. Então isso acaba acontecendo. E ele fala, não devolva da mesma forma. Reze. Peça a mim. Venha procurar em mim o alívio. Porque não importa quantas vezes você devolva, você vai continuar da mesma forma. Você só vai ficar guardando mágoa, você vai ficar guardando coisas que vão te atrapalhar, que não vão te ajudar. Não é devolver, é se recolher, ir aos pés de Jesus, orar e pedir o discernimento. Não nos afastar dele quando as coisas não estão dando certo. Porque louvar quando tudo está maravilhoso é muito fácil. Difícil é nos voltar para ele quando tudo está desabando, quando tudo está dando ruim. Essa é a palavra. Aí fica difícil olhar para Jesus. Muito difícil. Para todos nós. Mas o que ele vem nos falar no evangelho de hoje, mais essa sexta-feira de Quaresma, e o que nós precisamos levar para o nosso momento de meditação, para a nossa vida, para o nosso dia a dia é isso. Nós precisamos entender que os planos de Jesus são maiores que os nossos. Nós precisamos entender e parar de querer devolver com agressividade aquilo que nos acontece. Procurar o discernimento, procurar aprender, procurar viver, procurar cultivar em nós aquilo que Ele nos ensinou, as coisas boas. Não devolver da mesma forma que nos acontece. Não nos afastar quando as coisas ficam ruins. Que nós possamos procurar mais Ele, nos entregar mais para Ele, fazer mais a vontade dEle e procurar nele o alívio e não nas nossas próprias vontades. Meu irmão, que essas palavras sejam para você direcionamento, caminho, aconchego, que sejam realmente as palavras que o Senhor deixou para nós nessa sexta-feira. E nós ficamos por aqui por mais esse momento, por mais esse programa Tempo de Recomeçar, mas que você possa continuar meditando no seu dia ou na sua semana sobre as palavras que ainda irão vir, sobre os evangelhos que vêm durante a semana e que nos colocam esses tijolinhos que precisamos para construir uma fé forte, um caráter forte, para ter sabedoria, que é isso que o Senhor nos promete aqui na palavra, sabedoria. Fique com Deus, meu irmão. Boa semana, boa sexta, bom final de semana. Um abraço.